Barco parado não ganha frete, né? Vamos trabalhar, gente. Oi, boa noite a todos. Que bom estar aqui, né? Nós escolhemos estar aqui, né? Independente de estar passando aí fora. Mas que bom. Independente de casa cheia, não está cheia, é que a gente não tem onde viver. Então, assim, né? E justamente quem está aqui porque precisa disso, né? Então, mais uma vez hoje, nós vamos agradecer ao nosso irmão aqui, né? E o Omar sempre está ajudando a gente. E ele é polivalente, porque ele caquiça a mão, outras casas, ele está ali ajudando, representando a casa para a gente, tá? Seja bem-vindo. Olha, todos que aqui vêm compartilhar com a gente, as coisas a gente tem que receber e dizer, casa é fruto, ok? Então a gente não perder tempo, porque o assunto dele é interessante, né? Então vamos aproveitar bastante. Nós só queremos falar com vocês que nossa casa está se reestruturando, nós estamos fazendo faxina, né? Aproveitar o frio, porque quando no verão aí já está cheinha, graças a Deus. E para começar a nossa programação de hoje, nós vamos chamar aqui para fazer a leitura da página, vai ser Edilton, né? O Omar vai falar sobre o medo. Quem não tem medo, né? Oh, meu Deus, cada qual nas suas mãos. Às vezes a gente tem medo até da gente, de nossas reações, de nossas atitudes, né? Então é isso aí. Então, a Edilton vai fazer a página para a gente, o Mário vai fazer a prece inicial e a Rosângela vai coordenar o passe, certo? E todos aqui trabalhando em pensamento, em coração, o que importa é que a gente está aqui. E para aqueles que, sei que não tem ninguém de primeira vez, mas a primeira vez é a hora que a gente chega, toda vez é muito bom mesmo. Possamos sair daqui mais restaurados, mais energizados, porque a partir do momento que nós nos propomos a vir, nós já estamos sendo medicados, né? Cuidado ali, carregando até no colo, a gente nem percebe. E com certeza nós vamos sair daqui melhor do que chegamos. Então que aproveitemos, né, que estejamos receptivos a todas essas benesses que recebemos, ok? Então vamos começar, vamos para a página, depois da peça aí, você fique à vontade, tá bom? Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e nos recebe também. Então, vou abrir aqui do livro O Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarzoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazerem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita experiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontra na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos que se lhe envolvem. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens,
como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba a operar sempre a preocupação com os juízes errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje a nossa prece é diferente. A gente vai prestar homenagem aqui à nossa irmã, nossa vizinha, que desencarnou, a nossa Bel. Fizemos essa homenagem a ela, que a espiritualidade superior e os anjos guardiões te recebam com seus entes queridos. Esses são os votos de todos os irmãos de Eca. Como o irmão vai falar agora, é medo. Ninguém quer passar por esse momento de perder o seu ente querido. Não devemos ter medo, mas lembrar dela com esse sorriso aí. Sempre conosco. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Que assim seja, Pai. Que os anjos guardiões recebam. Graças a Deus. Não. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Omar Rochá. Esse estudo foi feito já há poucos meses, a pedido da Fraternidade Espírita Via de Luz de Quissamã. É um assunto sempre atual, né? Todos vivemos pelos mais variados motivos esses dramas, essas angústias, essas situações que por vezes nos aterrorizam. Então, vamos fazer o estudo da noite. Isso. Medo. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, da língua portuguesa, definido como sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário. Ponto-chave sobre o conceito, natureza. O Aurélio descreve como um sentimento que envolve grande inquietação. Origem. Pode ser motivado por perigos concretos, reais, verdadeiros, ou por criações da mente, imaginários, ilusões. Sinônimos associados: receio, temor, pânico, fobia. Segundo a psicologia, o medo é uma emoção primária, inata e um mecanismo de defesa essencial para a sobrevivência. Então, o medo é natural. O medo é normal. Mas nós vamos ver durante o estudo que isso tem uma série de considerações a serem feitas.
Funciona como uma resposta orgânica a ameaças reais ou imaginárias, ativando o sistema límbico, amígdala, hipotálamo, para preparar o corpo para lutar ou fugir. Não é negativo, mas é um alerta necessário. Uma das coisas principais que essa ativação de sistema nos traz para o organismo é uma descarga de adrenalina. A pessoa pode ver que a pessoa que por vezes até tem dificuldade de locomoção, quando ela se vê tomada por um medo muito repentino, muito forte, muito intenso, aquela descarga de adrenalina no organismo faz uma pessoa que não corria há 10 anos correr como se corresse todo dia. Depois vai ter consequências. Vai sentir as consequências disso. Mas naquele momento do susto, do medo, aquela descarga de adrenalina faz a pessoa correr como se tivesse rejuvenescido. Aspectos chaves do medo na psicologia. Reação orgânica provoca aumento dos batimentos cardíacos, respiração acelera, tensão muscular, liberação de adrenalina. Função adaptativa serve para proteger o indivíduo, mantendo-o em alerta decisional. Esse estado de alerta, muitas vezes, nos é essencial em momentos até corriqueiros do dia. Se a gente vai, por exemplo, atravessar essa avenida e não tiver um mínimo de alerta, um mínimo de receio, o descuidado o que faz quando chega diante de um monte de carros? Provavelmente vai fazer alguma coisa errada contra a própria segurança. Então, já começamos a desenvolver o pensamento de que o medo faz parte, é necessário. O excesso, o descontrole, é que a gente vai ver que não nos serve. Medo versus ansiedade. O medo é uma resposta direta a um perigo presente, enquanto a ansiedade é considerada uma resposta secundária ao medo do futuro ou incerteza. A ansiedade é um outro capítulo, merece um estudo só sobre ansiedade, né? Hoje em dia, inclusive, temos uma grande quantidade de pessoas, um crescente número de pessoas, em parte por conta de toda essa tecnologia que nós nos vemos envolvidos, desenvolvendo cada vez mais transtornos de ansiedade. E aí, precisam ser levados a sério. O mundo de hoje é muito diferente do mundo de antigamente, sem tanta correria. E toda essa aceleração exige, por vezes, que as pessoas que se encontram acometidas por situações mais graves de ansiedade procurem, sim, auxílio médico. Se está te transtornando e você, com as próprias forças, não está conseguindo controlar, é importante procurar um médico. Fobias ocorrem quando o medo se torna desproporcional ao perigo real. Eu acho que uma das mais comuns é de altura. Tem gente, pelo menos que eu já me deparei mais vezes, tem pessoas que chegam, por exemplo, chegar numa janela de um segundo andar é inconcebível. Só de olhar já passa mal e cai do lado de dentro. Tem outras pessoas que não podem jamais sonhar em entrar no elevador, porque aí tem outro tipo, a claustrofobia. A porta fechou, a pessoa entra em pânico. E não é, como alguns dizem, frescura. Não. É real dentro do sentimento, do pensamento daquela pessoa. É um transtorno real
que tem como ser controlado, mas precisa de auxílio. Vai precisar de tratamento. O medo destrutivo, na psicologia, é entendido como uma emoção paralisante ou irracional, que vai além da sua função natural de proteção, passando a limitar a vida, a saúde mental e o comportamento do indivíduo. Eu tive a oportunidade já de conhecer gente que perdeu oportunidades excelentes de trabalho porque tem pavor de avião. O medo é tão desesperador que a pessoa poderia ter dado um salto na carreira, mas ela falou, se não der para eu ir por terra, eu não vou. E não foi. E assim muitos outros que têm esse problema começam a se ver na situação do medo destrutivo. Medo destrutivo. Emoção paralisante. Imagina você ter a oportunidade de trazer melhores recursos para a sua família e você não ter como enfrentar, porque te paralisa. A pessoa passa até por louca, entra em surto. Então, se alguém lhe disser em algum momento que não dá para ficar no lugar, porque o lugar está fechado demais para ela, não ignore. Ela pode ter um transtorno sério e aquilo pode ficar completamente fora de controle. Paralisante. Diferente do medo funcional, que gera prudência e sobrevivência, seria o exemplo de você se aproximar de uma avenida movimentada e ser prudente, estar atento. Um problema que a gente enfrenta aqui, motos, eu mesmo ando de moto, mas tem uma gente que vive de moto fazendo as coisas todas erradas que se possa imaginar. E se a gente distrair com eles, eles vão nos acertar. Então, o medo, diferente do medo funcional que gera prudência e sobrevivência, o medo destrutivo alimenta comportamentos autodestrutivos e bloqueia o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento pessoal. Posso voltar no exemplo do sujeito que perdeu a oportunidade de trabalho porque não consegue entrar no avião. Isso é sério. O medo é uma coisa que muita gente usa a expressão frescura, mas é uma coisa que precisa ser olhada com carinho e com cuidado. Se temos alguém próximo a nós que manifestou reações que nos pareceram desproporcionais a coisas que lhe fizeram medo, vamos lá, cabe a conversar, cabe a procurar auxílio. Isso. Formas como o medo destrói. Autossabotagem. Medo do sucesso ou fracasso leva a comportamentos inconscientes que impedem o progresso, como procrastinação e desistência de oportunidades. Relacionamentos tóxicos. O medo da solidão ou da rejeição pode manter uma pessoa em relacionamentos nocivos, gerando dependência emocional. Às vezes, o indivíduo já vem pela vida fora acumulando decepções na área do relacionamento, buscando um par. Isso pode acontecer com o homem, pode acontecer com a mulher, mas para todos essa advertência que é importante. Você não pode, você precisa tomar a providência que for necessária para não ficar escravo do medo da solidão,
ou do medo da rejeição e aceitar que gente ruim faça maldades com você. A ruindade, a maldade, o mal, você pode estabelecer como ignorância da lei divina? Sim. Mas o indivíduo determinado a essa lei do comportamento, a gente não remove ele do intuito dele, não. Tem uma psiquiatra na internet que eu gosto muito dela, e ela fala: se você encontra, principalmente se for um psicopata, não aproveite os primeiros segundos para fugir. Ele é o que é, vai continuar sendo o que é, você não vai mudá-lo e ele vai te engolir. E muitas vezes as pessoas se veem perdidas nesses relacionamentos tóxicos justamente com pessoas assim. E qual uma das características principais desse tipo de gente? Eles fingem empatia, mas eles não têm empatia alguma. Eles fingem que se importam, que se comovem com a tua dor. Mas eles, no fundo, eles só estão estudando como utilizar isso como ferramenta de seus próprios interesses. Então, relacionamentos tóxicos, o medo muitas vezes deixa pessoas presas por décadas junto a gente que só lhe traz discurso, só lhe faz mal. Paralisação e fobias pode evoluir para transtornos como fobia social, agorafobia ou pânico, onde o indivíduo evita situações normais da vida. Tem gente que não consegue ir para um lugar que tenha multidão, já desenvolveu essa fobia. Tem o outro que ele tudo tem que ser neste exato momento, senão ele surta. Mas é um transtorno, ele está perdido dentro daquele transtorno. É dificílimo para quem está em volta interagir com uma pessoa que está passando por esse problema. E muitas vezes essa pessoa sequer tem um diagnóstico do problema que está vivendo. Mas você identifica uma pessoa que é descontrolada com a questão de ser tudo agora, para lá, talvez caiba conversar com essa pessoa para procurar auxílio profissional. A casa espírita sempre é um bom lugar de apoio, de orientação, de suporte. Mas muitas coisas vão ter que ser em parceria com a classe médica. Não dá para você jogar só na conta da casa espírita, porque tem aquilo que é espiritual, mas tem aquilo que é orgânico. Uma pessoa que tem transtorno bipolar e precisa tomar quetiapina toda noite, o passe não vai fazer essa pessoa dormir. E a própria espiritualidade superior não vai fazer a irresponsabilidade de mandar suspender uma medicação tão séria como uma quetiapina. Porque aquela pessoa tem transtorno bipolar. E ela pode, a qualquer momento, por falta de medicação, entrar em surto psicótico. E aí ela se torna um perigo extremo, tanto para si mesma como para qualquer um que esteja de volta. Ainda temos mais uma categoria, que são dos pensamentos catastróficos. Uma mente pessimista e dominada pelo medo, foca em culpas e inseguranças. Ela fica o tempo todo remoendo que tudo vai dar errado. Em alguns momentos coincide. E aí ela sente, eu não disse. É assim, né? Ela está o tempo todo
qualquer coisa que der errado, mas pensemos, em algum momento alguma coisa dá errado. Mas aquilo que dá errado, ela se agarra àquilo dali. Não diz que dá errado, eu não disse que dá tudo errado. Começa com esse discurso. E ela olha para a própria vida e ela não consegue entender que ela está comendo, ela não consegue entender que ela tem uma saúde razoável, que seja. Para ela, está tudo errado. Ela sente dessa forma. Ela está mergulhada numa situação que já é um transtorno. Causas e raízes emocionais. Experiências passadas, traumas. Eventos dolorosos podem criar gatilhos para medos irracionais. Educação baseada no medo. Criação restritiva que internaliza regras de que o mundo é perigoso. Necessidade de controle. O desejo de controlar o futuro gera insegurança sobre o incerto e resulta em medo. Então aqui nós temos, vamos dizer talvez, a raiz da maioria das situações em que se perdeu o controle sobre o medo. Como lidar e superar? Reconhecer e nomear. Identificar o medo real e dar nome a ele diminui sua força. Ressignificação. Analisar a origem do medo e entender se ele ainda é necessário. Exposição gradual. Enfrentar o medo em pequenas doses para descondicionar a resposta de pânico. Aterramento. Técnicas como essa dos números ajudam a voltar para o momento presente, neutralizando pensamentos catastróficos. Psicoterapia. Ajuda profissional. Terapia cognitivo-comportamental é fundamental para tratar medos que limitam a vida. Então, tudo isso daqui está ligado a esse último ponto, psicoterapia. Para a gente, nas situações ainda brandas, iniciais, parte desses processos, com auxílio leigo, muitas vezes dentro da própria casa espírita, se consegue ajudar o indivíduo a não progredir e até começar a regredir aquele processo. Mas a casa espírita precisa ter muita cautela para não querer ir além de suas possibilidades, porque em muitas situações vai precisar disso daqui. Psicoterapia. É uma pessoa que estudou psicologia ou psicanálise, ela está capacitada para isso. Em momento algum vai abandonar o acompanhamento na casa espírita. Mas, em muitas situações, vai ser necessário agregar, somar esse esforço com o psicoterapeuta para que essa pessoa consiga controlar esse medo que está entrando em descontrole. Medo destrutivo é um mecanismo de defesa desregulado. O objetivo não é eliminar todo o medo, mas sim moderá-lo, tornando-o um sinal de prudência em vez de uma barreira para a vida. Volto na situação do cidadão que deixou de melhorar a vida da família, a própria vida, por causa de um avião. E ele, inclusive, se não me falha a memória, mora nos Estados Unidos, para onde ele puder ir de trem, ele vai. Mas falou que tem que entrar no avião, eu não quero nem saber quanto que ele vai perder. Medo na visão espírita
é visto como uma emoção primitiva, muitas vezes reflexo de culpas inconscientes de vidas passadas, desequilíbrio emocional ou falta de fé raciocinada na imortalidade da alma. Ele bloqueia a evolução e o pensamento, mas pode ser superado pelo autoconhecimento, estudo doutrinário, prática do bem, oração e cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Então, é necessário dedicação, é necessário estudo. Nós estamos numa doutrina que o tempo todo chama ao estudo, ao conhecimento e à ação em conjunto. Estarmos aqui hoje está sendo produtivo para todos nós. Está sendo produtivo para os espíritos que, de repente, por alguma atração, por uma sintonia, vieram parar aqui por nossa causa. E está sendo útil também para um monte de outros que nós nem sabemos de onde, mas a espiritualidade trouxe para participar também desse estudo. Estudo. O Pentateuco, livro dos Espíritos, livro dos Médicos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. E a fé, lembrando sempre que se for sem obras é morta. Vamos estudar, mas vamos participar das tarefas de auxílio ao próximo que a casa puder disponibilizar. Que é no exercício da caridade que a gente avança. Que a gente se entende melhor com o nosso próximo. E vai se entendendo melhor conosco. E vai desfazendo muitas vezes influenciações terríveis que vêm à nossa mudança. Divaldo mesmo teve um companheiro que acompanhou ele enquanto no plano físico. Eu acho que ele se não tem enganado por décadas. Mas vendo a constância e as iniciativas dele a todo tempo praticar o bem, chegou uma hora que ele se rendeu, não, para lá. Eu não consigo te amar, mas eu vou te deixar em paz. Eu vou seguir meu caminho. Se eu não estou enganado, inclusive, Divaldo, o que foi um momento crítico na relação dele com esse espírito foi quando houve a questão da reencarnação de um espírito muito querido pelo obsessor, que teria sido a mãe desse obsessor numa outra existência, e aquilo, Divaldo acolheu aquele espírito e aquilo mexeu profundamente com ele. Poxa, ele vai cuidar de quem eu amo, mesmo eu infernizando? O exemplo arrasta. Nos cabe o que? A perseverança no bem. Pontos importantes. Origem pode ser consequência de traumas desta ou de vidas passadas registrados no inconsciente. Aí vamos falar sobre o medo da morte. Decorre do desconhecimento da vida espiritual e da falta de preparação moral, sendo atenuado pelo entendimento de que a vida continua. Poxa, nós estudamos isso dentro da doutrina, né? A vida continua, gente. Temos hoje a felicidade de ter filmes como o Nosso Lar, que nos mostram, que dão vida às páginas ditadas por André Luiz através de Chico. A vida continua. Vamos sim buscar entender cada vez mais o processo, que quanto mais entendemos, mais serenidade temos diante desse momento. Inclusive pela certeza do reencontro. Se nada deixa de existir, o reencontro
encontra uma possibilidade plausível. O que para a gente aqui parece uma eternidade, no outro plano, nem chega a ser um segundo. Medo excessivo gera desequilíbrio físico e psíquico, favorecendo a ação de espíritos inferiores e retardando o progresso espiritual. O descontrole de todas as naturezas, inclusive gerado pelo medo excessivo, abre portas, abre nossas defesas e, por vezes, pensamentos que nós não sabemos. Nós esquecemos de nos vigiar, né? Que o orar e vigiar é essencial, mas esses pensamentos começam a invadir nossa mente. Porque o nosso descontrole está nos abrindo acesso a quem quer nos prejudicar, e às vezes nem tem essa intenção, porque também tem os zombeteiros, não tem só os inimigos espirituais, tem aqueles que aproveitam qualquer oportunidade para ver o mal se concretizar. Enfrentamento vence-se com conhecimento, espiritismo, no caso nosso. A prática do Evangelho do Lar, essencial para a gente ter equilíbrio doméstico, gente. Quem ainda não tem isso, tenta, busca, se esforça, até um dia, um horário, junta as pessoas, lê um trecho simples de um livrinho, como esse Minuto de Sabedoria, tão conhecido, faz uma prece, lê um tópicozinho do Evangelho, faz um breve comentário, faz outra prece, agradece, todo mundo junto, todo mundo harmonizando, todo mundo indo, caminhando para a mesma sintonia. E aí as coisas fluem melhor, acontecem melhor. Favorece o entendimento entre todos. O culto do Evangelho do Lar é muito importante. Outro ponto, a reforma íntima. Vamos continuar com a principal ferramenta, o Evangelho, buscando enxergar, enfrentar e superar nossas fraquezas morais. Conscientes de que é um processo longo. E precisamos ter paciência conosco. Reforma íntima, o passe e a água fluidificada. Para nós que temos essa oportunidade dentro da casa espírita, eles não vão, isso não vai resolver, mas isso vai ajudar. Se a pessoa precisa, no momento, tomar uma medicação, pode ser que isso até potencialize esse efeito, te favoreça. A tua vibração ficando mais serena, mais tranquila, tudo funciona melhor. O passe te ajuda a trazer para um estado de um pouco mais de serenidade do que você estava. E isso favorece a tua estrutura biológica com os fármacos, os remédios. Te ajuda a estrutura mental a digerir os problemas, a melhor lidar com eles. Medo útil, uma reação instintiva de alerta para perigos, servindo como preservação da vida física. A gente falou tanto do medo ruim, mas não vamos esquecer. O medo que não parte para o descontrole e para a imobilização nos é interessante, nos é necessário.
Deus nos presenteou com essa oportunidade de estarmos na matéria. E esse medo, sem excesso e sem exagero, nos ajuda a manter isso funcionando da melhor forma possível. Dormir melhor, se alimentar melhor, dentro das possibilidades de cada um, se exercitar, tratar essa bênção que Deus nos deu para essas experiências todas que temos vivido, com carinho e com a atenção que merece. Considerações sobre obsessão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 81. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus polulam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. A obsessão é justamente a questão da nossa sintonia. Se você se permite qualquer natureza de descontrole, qualquer tipo de descontrole, você atrai quem está a fim de se divertir às custas daquilo. Gostaríamos todos de estarmos já numa condição de regeneração, mas a realidade é que ainda estamos num planeta sob as regras de um mundo de provas e expiações. O mal está aí porque as pessoas são resistentes. Os ensinamentos do Cristo rodam todos os cantos da terra há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Todo mundo já teve acesso, mas nem todo mundo está a fim de abraçar esses ensinamentos e se transformar, de promover a própria reforma íntima. Então, toda vez que a gente se permite o desequilíbrio, como o do medo, a gente os atrai. E eles, uma vez que nos encontram, que se sentem atraídos pelo nosso descontrole, eles vão interagir com a gente, e aquilo que está ruim tem a tendência de ficar pior. Uma das orientações que eu escuto desde pequeno na doutrina, eu tive a oportunidade de nascer numa família espírita, foi orai e vigiai. Ora por todos e vigia incessantemente a si mesmo. Presta atenção no teu comportamento e tenta evitar tudo aquilo que vai te fazer entrar em sintonia com quem quer perturbar. Porque se você for descuidado, a perturbação se instala. E depois que se instala, dá muito trabalho para esse elo ser desfeito. É um divórcio difícil. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas.
há uma causa moral, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que, as mais das vezes, basta para o livrar do obsessor. Então, se você... Uma coisa que eu tenho visto muito as pessoas procurarem auxílio é com o desregramento sexual. A pessoa se permite partir para esses caminhos, ele atrai espíritos que vão querer vivenciar isso através desse processo obsessivo. A mesma coisa também, outra coisa muito intensa, infelizmente, nos dias atuais, são as drogas. E aquele que se permite mergulhar nas drogas atrai espíritos que querem vivenciar, curtir aquelas sensações nesse casamento infeliz que eles fazem com aquele que abre a guarda. Mas, do momento em diante, como aqui explica, que você busca eliminar aquilo que os atrai, se desliga, se encerra o processo, na maioria das vezes, sem maiores interferências. Mas aí a gente volta numa coisa já dita por tantos espíritos e tantas obras, inclusive boa parte dessas obras, através de Chico Xavier, a reforma íntima, ou através de Divaldo, o espírito de Joana de Ângeles, né? A reforma íntima. E é na reforma íntima que quando você consegue abandonar vícios e maus comportamentos, você vai se desligando desses espíritos que porventura estejam te obsediando e piorando tudo. Porque se você está tendo pensamentos ruins, eles se aproximam e duplicam, triplicam o volume de pensamentos ruins na sua cabeça, por exemplo. Se você tem a ânsia do vício, ele fica instigando a você não parar de pensar naquele vício, seja lá que tipo de vício for. O sexo, as drogas, o álcool. Se você começa a eliminar isso, eu tive a oportunidade há 20 anos atrás de eliminar da minha vida o cigarro. Eu devo ter me desfeito de muito espírito que devia estar me acompanhando até aquela data, porque eu fumei por 20 anos. Então eu devia estar aí andando com uma legião me acompanhando por causa daquele cigarrinho que eu fumava dia e noite. Acordava no meio da madrugada para acender mais um. Eu fumei muito em 20 anos. Graças a Deus tem 20 anos que eu estou livre disso. E esses todos que estavam ali me acompanhando por conta desse vício, seguiram seus caminhos. Talvez algum tenha percebido alguma mudança no meu comportamento e tenha resolvido mudar também, e aquele que não quis mudar foi procurar outro para obsediar. Porque, como eu disse, muitas vezes o espírito não tem um problema contigo, mas ele tem a tua sintonia. Por exemplo, a sintonia do vício, da dependência química. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos. Aqui já a gente entra na questão de obsessões mais graves, né? Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias.
Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. É isto um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Ele está contigo por sintonia. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Tem gente que se agarra a acender vela, tem gente que começa a botar crucifixo dentro de casa porque está sentindo a perturbação, tem gente que começa a repetir ladainha. O que vai interferir é a tua mudança de hábito, a tua mudança de conduta, é o primeiro passo. E nesse caso de obsessões mais severas, aí precisa do auxílio do corpo mediúnico da casa, porque vai ser necessário muita conversa, né? O dialogador, dialogador, né? Vai ter que ter inúmeras conversas dentro da sessão mediúnica, e às vezes por anos com um indivíduo desse obsessor, até conseguir convencê-lo de que aquele caminho não lhe convém, que aquele caminho só está lhe trazendo mais dor, além da dor que ele está gerando para terceiro. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Aqui, ó, tratamento simultâneo, magnético ou médico. Às vezes a coisa avança de tal forma que leva a um estado de tamanho de desequilíbrio que vai ter que tomar muito passe, estudar um bocado da doutrina, beber bastante água fluida, mas também vai precisar do auxílio dos remédios por um médico competente da área de saúde mental. O melhor é que nos vigiemos para não chegarmos a esse ponto e, dentro do possível, aqueles que amamos, aqueles que temos acesso, estamos vendo também por esse caminho, que a gente tente ajudá-los a não chegar a esse extremo. Mas, por vezes, a coisa fica muito séria. E aí precisa ser diversas iniciativas em conjunto para se controlar a situação. Orar e vigiar, perseverando na reforma íntima e na caridade. A fé sem obras é morta. A gente precisa orar, vigiar, buscar se entender, se conhecer, modificar aquilo que não está legal, que não está bom, e no exercício da caridade e concretizando essas transformações em nossas vidas. Prestar atenção naquilo em que te sintonizas, pois é o que irás atrair para a tua vida. O Espiritismo ensina que, ao compreender a justiça divina e a reencarnação, o medo se transforma em prudência e confiança em Deus, eliminando o pavor da morte e do futuro. Atenção! É importante a gente deixar as coisas claras de que não é só o médico e não é só a casa espírita. O medo que transtorna
imobiliza ou destrói, precisa de atendimento com profissionais de psicologia, psicanálise e psiquiatria, como também de apoio material, moral e espiritual na casa espírita, não devendo ser negligenciados nenhum desses pontos, pois casos mais graves podem evoluir para depressões profundas e suicídio. A gente, nós que temos a oportunidade do conhecimento da doutrina, a gente tem que buscar associar. Aquele que amamos, que não está bem, vamos levar no